Hoje nós vamos falar sobre uma escolha importantíssima: construir para vender ou construir para alugar? E para tratar desse assunto, nós temos aqui um experiente especialista nessa questão, Alfredo Rodrigues, que vai nos ajudar a descobrir os caminhos e os desafios encontrados na hora de tomar essa decisão. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. A construção civil, ela, ao longo das últimas décadas, vem se segmentando e se especializando em diferentes ramos, né? Sempre houve ali obras de estrada, obras de infraestrutura, de saneamento, obras residenciais, mas ao longo das décadas você tem as especializações, teve muitas obras de shopping centers, obras para a indústria do petróleo, obras para a indústria da mineração, e isso foi se transformando. De umas décadas para cá, por exemplo, surgiu o setor de obras para logística de entregas do varejo, para logísticas do e-commerce. Muitas cidades, as cidades grandes, começaram a proibir que caminhões muito grandes entrassem no perímetro urbano e dentro da cidade em si. Isso foi criando um movimento de que as cidades precisavam de galpões para que a carga chegue e seja distribuída de forma capilarizada em veículos menores. E isso vem acontecendo há algumas décadas, e com o comércio eletrônico, isso se tornou assim, uma necessidade. Então, construir para alugar. Por exemplo, esse campo do logístico, dos galpões logísticos, é um campo que vai muito bem, com rentabilidades que competem e superam a taxa Selic em muitos casos. Você tem fundos imobiliários, que muitas pessoas formam um fundo que compram esses grandes ativos que são alugados. Shopping centers foram muito rentáveis, alguns ainda são, outros não, né? São obras para alugar, né? Sempre foram se construir um ativo que não vai ser vendido, que vai ser alugado. Então, isso sempre existiu, mas agora começa a ter uma mudança, né? Uma mudança no tecido social, e obra de shopping center nós não estamos vendo muito, obras de galpões logísticos para aluguel, sim, e começa a ter uma construção civil de apartamentos, de estúdios para aluguel. E eu considero isso um pouco novo, sempre existiu. Pessoas que... Meu pai mesmo, aposentadoria muito ruim, ele construiu algumas kitnets que, se não fosse isso, a aposentadoria dele não daria nem para pagar o plano de saúde. E isso vinha agora, mas agora existe um novo perfil, Danilo. Estúdios, né? Uma cidade igual São Paulo, prédios que o produto do estúdio é vendido para o Danilo, mas Danilo não quer morar lá, Danilo quer alugar, porque ele quer completar a aposentadoria dele, ele quer ter o bem e alugar. E isso está crescendo. Está crescendo. Então, e é novo. Eu vejo que poucas empresas, poucos grupos estão enxergando esta oportunidade, né? Por que você vê muito mais uma oferta muito maior de apartamentos para a venda do que para o aluguel? Porque o Brasil sempre foi um país de juro alto. Estamos com juro altíssimo. Você toma um dinheiro emprestado para construir um conjunto de apartamentos. Você precisa pagar o banco. Então, você precisa vender o apartamento para uma pessoa, pegar aquele dinheiro, pagar o que você deve para o banco e ficar com lucro. Então, construir para revender devolve um resultado mais rápido. Sim. Né? Porém, produtos inteligentes
você, né, ou com capital próprio, ou com capital parcialmente tomado no mercado financeiro, você constrói, toma uma parte do dinheiro emprestado, vai amortizando em prestações. Quando você aluga aquele imóvel, aquele grupo de imóveis, a rentabilidade do aluguel te ajuda a amortizar aquele parcelamento. Ou se é um grupo poderoso que tem capital próprio, constrói com capital próprio e aluga. Trabalhei para um grupo americano, de um fundo americano, que compra bens no Brasil, constrói prédios de aluguel e não vende. Ele fica com aquilo porque a rentabilidade do aluguel brasileiro, comparado ao que ele tem nos Estados Unidos, é interessante para eles. Então, existe o mercado a ser explorado, que eu vejo que muita gente não está vendo.